O filme já começa como? Godzilla brincando de ser Madara e matando um bocado de figurante. Essa cena aqui do pessoal correndo pro abrigo lembrou muito a cena de Pacific Rim, que o pessoal também vai pro abrigo para fugir dos kaiju. Coincidência. Será que o Godzilla é um kaiju? Aí já começa a parte chata de filme de monstro gigante lutando contra monstro gigante, que é colocar a porra do ser humano e seus problemas chatos, porque todo mundo vai pro cinema para ver um bicho gigante lutando contra um bicho gigante e esquecer um pouco dos nossos problemas diários. Eu não quero ver gente humana sofrendo coisas humanas e vivendo coisas humanas. Ele já fala aqui que é a nossa única chance. E as armas de fogo, caralho, as armas biológicas, a droga do satélite no espaço, não serve para quê? Esses trailers, eles são colocados em ordem não cronológica com o filme. Às vezes uma cena está no começo do trailer e é no meio do filme ou no final do filme o escambau. Aí já pula aqui pro navio o Kong já preso, sedado, não sei como é de 90 metros de altura, mas tudo bem, é um filme de ficção. E ele está sendo carregado no navio para o alto mar. É aquele momento que a gente só aceita e pronto. Para você ter uma ideia, um dos maiores animais terrestres foi o argentinossauro, pesando cerca de 50 a 100 toneladas. E o vivo temos a baleia azul com mais de 100 toneladas. Então se o Kong está com 90 metros de altura para competir com 110 metros do Godzilla, ele tem que estar com 90 a 100 toneladas de peso. Essa cena no trailer do Kong algemado e com coleira é uma alusão horrível à escravidão e o modo que a gente trata todo tipo de animal que a gente quer usufruir das suas habilidades, ou escravizá-los, ou domesticá-los, que é a mesma merda. Porque ele podia chegar e ficar do lado da humanidade por algum motivo, mas não, eles colocam uma merda de coleira nele para fazer ele virar um pet. Horrível. Essa parte do trailer aqui é a parte desnecessária de todas. Ele não podia ser um animal consciente ou um animal territorial lutando por seu espaço. Não, tem que colocar a merda de um ser humano para criar uma amizadezinha totalmente sem sentido. Ele é um predador alfa que vê tudo, todas as criaturas pequenas como formigas. Achei que ele realmente ia dar importância para a droga de uma criança e criar uma amizade com essa criança. Forçação de barra para botar ser humano no filme. Eu fico pensando como é que seria esse filme se tivesse sido feito por Steven Spielberg. Aqueles mecatrônicos gigantes como em Jurassic Park. Ah, ia ser demais. Custa nada sonhar. E nessa hora do trailer aparece o tão poderoso Godzilla. Eu não vou mentir não. Se o mundo está dividido como na época de Guerra Civil, Capitão América e o Homem de Ferro, em 2021 está dividido entre o time Godzilla e o time King Kong. E eu tô fechado com o Lagartão, velho. Eu acho engraçado esse filme americano que ele sempre mete o exército para enfrentar coisas que é maior do que a lógica militar deles. Como é que eu vou atirar mísseis que vão gerar uma explosão térmica em uma criatura que mora ao redor de urânio, né? Não é nem um pouco quente, nem um pouco radioativo, ele não está acostumado com calor, imagina. Acho que para ele essas bombinhas aí é tipo grão de areia batendo nos olhos. Incomoda em nada. É nessa cena aqui dá pra ver o semblante de medo na cara do Kong, né? Ó, trancou. Passa nem pensamento ruim, mano. Agora essa cena aqui que ele quer intimidar o Godzilla gritando, realmente, se o filme todinho fosse só isso aqui, monstro gigante brigando contra monstro gigante pisando em ser humano, seria perfeito. Mas esses dramas humanos, essa, entre aspas, importância que eles pintam que a gente não tem merda nenhuma. Poxa, velho, seres humanos têm que entender que nós somos uma espécie passageira, igual o dinossauro. Agora essa cena aqui eu tenho que sorrir, velho. Tenho que sorrir muito, porque que diabos está acontecendo nessa cena? Porque se você não tiver uma noçãozinha básica de física e distribuição de peso, você vai ver só dois bichos gigantes trocando murro em cima de um porta-aviões no meio do mar. Mas aí é que tá o porém. O Godzilla, entre aspas, calculado hipoteticamente pela altura de 116 metros,
Só de altura, ele pesaria 160 mil toneladas. É peso pra caralho. E o Kong tá da mesma altura que ele, então deve pesar o mesmo ou um pouquinho menos. É muito peso para um porta-avião estar suportando, e ainda tem a lei da flutuabilidade que coloca uma parte dele debaixo d'água, e isso tudo agir na gravidade nesses dois corpos, o Kong e o Godzilla, e o navio, o porta-aviões também. Como é que essa porra não afundou no momento em que o Kong foi colocado em cima? E como é que ele não partiu no meio quando o Godzilla subiu em cima dele? E como diabos essa porcaria de metal tá flutuando com esse peso monstro em cima dele? Talvez esse porta-aviões que tá os dois, o Kong e o Godzilla, seja a maior ficção de todos. Porque não tem como não, velho. E outra coisa, a onda de choque, que é a dispersão do som que move um pouquinho da massa do ar ao nosso redor. E essa onda de choque ela é de acordo com a força do impacto ou a força gerada de uma explosão. Uma criatura com 110 metros de altura, pesando talvez 100 mil toneladas, se ele desse um soco em outra criatura no mesmo porte, ia gerar uma onda de choque monstruosa, velho. Era para ter destruído tudo ao redor, contando com esse navio aqui feito de vibrânio ou adamantio, que merda é essa? Ok, tem uma parte aqui que é interessante. A marinha jogando umas bombas para tentar ferir o Godzilla. Talvez seja a mesma bomba de oxigênio líquido que eles usaram no outro filme, que realmente ia matando ele, né? O protagonismo aí foi abalado. E eles ressuscitando o personagem do filme passado, que ajudou o Godzilla. Como sempre, né? Mete um humano em uma guerra gigantesca que a gente nunca tem a ver. Mas o Godzilla, para quem entende um pouco da história dele, ele é um anticorpo do planeta Terra. Quando uma espécie está devastando a superfície do planeta, o planeta acorda ele para ele limpar, né? Limpar a imundície que está em cima. E qual espécie que está varrendo o ecossistema e poluindo e destruindo o planeta? A gente. Então, se você for ver esse filme bem aqui, é só um anticorpo lutando contra uma praga gigantesca. Só isso. E essa praga somos nós. E o Kong está sendo só manipulado. Ui, apareceu o Brasil no trailer. Nossa. O monstro daqui não tem nada a ver com a mitologia tupi-guarani, nem das outras tribos, nada a saberes. Podiam ter pesquisado um pouquinho, né? Tem tanta criatura incrível no nosso folclore. Sacanagem. Aí essa cena aqui, ou é um flashback de milhares de anos atrás, quando teve a grande guerra dos Kaiju aí, e só ficou vivo os fodão do Kong que se escondeu numa ilha, né? Ele é tão poderoso que ele se escondeu numa ilha. E o Godzilla, livre, leve e solto, de boa, menino maroto, só fazendo a ronda dele pelo planeta. Ele foi que venceu mesmo essa luta. Quando vão lançar um filme que eles sabem que vai ser sucesso de bilheteria, eles fazem os bonequinhos. Aí o bonequinho do Kong já deu spoiler de como vai ser a luta dele contra o Godzilla. Ele vai segurar um machado feito de uma árvore que deve ter 200 metros de comprimento. E nesse machado tem uma escama dorsal do Godzilla. Então o Godzilla segue a lei de que a única coisa que fere ele é ele mesmo. Tipo aquela máquina que tentou matar o Senhor Incrível no primeiro filme dos Incríveis, que só ela mesma era capaz de furar a própria chapa dela. Então talvez a própria escama do Godzilla seja a única coisa que fere ele. E eles podiam ter guardado isso, e coloca na porra do trailer. Esse filme tá parecendo o Exterminador do Futuro Gênesis, que aparece o John Connor como androide. É androide.
dizendo que não é homem nem máquina e aparece ele morrendo. Aí você vai pro cinema e já viu tudo no trailer, tipo Deadpool. Deadpool pareceu a merda do filme todinho no trailer. O meu filme de monstro perfeito seria 5 minutos humanos, falando as besteiras humanas, e o resto do filme todinho, os monstros trocando murro, aqueles poder foda e o escambau. Porque é chato porque eles fazem ao contrário. Coloca ser humano e seus dramas e seus dilemas chatos da porra que dá sono. E os monstros ficam lá, tipo, sentados esperando. Não, vou esperar minha deixa. Ai, se lascar, velho. Pelo que deu pra entender no trailer bem aqui, o Kong não vai enfrentar primeiro Godzilla. Ele vai enfrentar todos os outros kaiju, matar tudinho, aí vai ficar só o chefão para ele enfrentar no final, com a ajuda dos seres humanos, né, para dar um pouquinho de importância pra gente, grandes merda. Mas o machado já entregou tudo. O machado feito com a escama dorsal do Godzilla, que provavelmente ele perdeu, sabe quando? As bombas de oxigênio que soltaram no mar, quando ele enfrentou o Kong no porta-aviões indestrutível. É o porta-aviões divino. E esse momento bem aqui prova que a porra dessa lâmina bem aqui, que o Kong tá segurando nesse machado, é a é a escama dorsal do Godzilla, porque ele solta o bafo atômico e ela não é dissolvida, desintegrada. Ela absorve e fica bioluminescente, transparecendo que é parte dele. E sim, aquela lei lá do filme dos Incríveis vai seguir agora a risca nesse finalzinho que deu spoiler que o Kong vai matar ele, não com suas habilidades, ele vai matar ele com bom e velho protagonismo. Que protagonismo é foda, velho. Que ele não tem a menor chance contra o Godzilla, mas a gente vai aturar, né? O filme vai ser feito em Hollywood. Que o outro foi feito no Japão, mas eles colocaram um pouquinho de realismo, o tamanho do Godzilla e a força e tudo mais. E deu tipo um empate. Esse aqui não, esse aqui eles querem matar o Godzilla e fazer o King Kong virar o novo chefão aí do Monsterverso. Mas ele só vai derrotar o Godzilla por causa desse machado feito com a espinha, a escama dorsal do Godzilla. Se não fosse, não teria a menor chance. O, o Godzilla, ele é praticamente indestrutível, é praticamente imortal. E o Kong é um bebezão que em 40 anos cresceu demais. Roteiro. Dá pra ver na porra dessa cena ele cortando a cabeça do Godzilla. Protagonismo é foda, mano. Pra você ter uma ideia da diferença de tamanho, imagina que eu sou o Godzilla. Esse aqui é o Kong com 7 metros de altura, subindo no Empire State Building. E esse é o Kong agora com 30 metros de altura. Ele ainda é gigante, o Godzilla. Não tem lógica ele vencer. Protagonismo. Só se eles fizeram o absurdo de fazer ele em 40 anos crescer, tipo... Vamos dizer que ele vai ficar com 90 ou 80 metros de altura. Mesmo assim é muito. Mas bora assistir, né? Eu sei que ele vai ganhar por causa do roteiro, protagonismo e tudo mais. Mas eu tô torcendo pro Godzilla. Ele é o cara. Só avisando pra você que assistiu isso aqui, é só uma teoria. Não tem fonte, nem embasado em nada. Só um achismo mesmo. Obrigado por ter assistido. De uma coisa é certeza. Se esse filme for um sucesso de bilheteria como eles estão esperando que vai ser, não só porque a história é interessante ou porque os dois protagonistas são famosos e já se enfrentaram, mas também porque com a pandemia a gente está assistindo tudo, né, sem reclamar de nada. Acho que a gente assistiria até o Dragon Ball Z Evolution e iria elogiar. Mas esse filme tem que acontecer porque se for sucesso como eles estão esperando, eles vão fazer tanta fusão maluca de monstro gigante, robô gigante. Eu tô vendo o Pacific Rim voltar, e os Jaegers, e os Kaiju e tudo mais. Sem a merda daquele filme 2, que aquele filme 2 foi um crime. Mas o primeiro, filme raizão. Tô até vendo fazer uma fusão aí, pra bater de frente com o outro criatura primordial, como eles chamam. Que não é o Godzilla, talvez o filho dele ou tudo mais. Vai ser bem legal. A linha do tempo desse filme
Começa com Godzilla destruindo a cidade. Eles indo para a ilha do Kong, da caveira, atrás do King Kong e aquela menininha que controla ele. E ele involuntariamente, ou eles dopam ele para colocar no navio. Aí uma cena engraçada é como é que ele vai pegar o machado. Ou ele vai para a Terra Oca, como mostra no trailer, ele enfrentando aquelas aves gigantes, no centro da Terra, né, que tem mais criaturas iguais a ele. Ou ele vai tirar do Godzilla, a Babatana Dorsal. Uma dessas duas teorias, ou ele vai achar aquela peça do machado na Terra Oca, enfrentando os outros animais, tipo um escudo de radiação contra o Godzilla, ou é a Babatana Dorsal mesmo das costas dele. Uma das duas. Uma coisa eu tenho que citar para fazer sentido nesse filme, nessa batalha, é que tem uma diferença entre imortalidade e invulnerabilidade. Muitos animais têm pele quase invulneráveis, como o elefante, o rinoceronte, que tem que ter um específico calibre para perfurar aquela pele deles. E tem animais que são imortais e são frágeis, como a água-viva imortal, as lagostas, o tardigrado, o tardígrado. Então faz muito sentido o Godzilla ser indestrutível e mortal. E o Kong talvez seja imortal e não é indestrutível. Esse é o momento do filme que tem sempre aquele clichê chato do ser humano ajudando animais gigantescos a resolver seus problemas gigantescos. Aqui tem um clássico vilão que vai usar a mesma tecnologia do filme Godzilla, o Rei dos Monstros, que é o radiocomunicador lá que usa uma frequência X que irrita ou acalma eles, que realmente na vida real existe isso, mas não convém falar isso não. O que convém falar é a chatice da necessidade de seres humanos se meter em guerras de animais gigantes que só estão só ou fudendo o mundo ou tentando consertar o mundo, tanto faz. Mas é estranho a história desse filme que o Rei dos Monstros foi lançado em 2019 e um filme chamado Rampage, baseado em um jogo dos anos 80, muito bom o filme, mesmo tendo The Rock, o filme é muito bom. Tem uma trama que parece que prevê o futuro. Lá um macaco gigante derrota um réptil, também gigantesco, numa cidade, e eles são atraídos por um rádio comunicador. E foi lançado um ano antes de Godzilla, o Rei dos Monstros. Coincidência, né? Tá cheirando a plágio. Será que o Godzilla plagiou aquele filme? Estranho mesmo. E esse novo aqui, de 2021, vai seguir a mesma linha do Rei dos Monstros. Dá pra ver esse cara bem aqui atrás dele tem uma tela com o mesmo sistema de comunicação do filme lá, do ecoterrorista lá do Rei dos Monstros, ter liberado os outros kaiju lá pra causar a guerra toda, acordando o King Ghidorah. Talvez ele vai fazer a mesma coisa, ele vai acordar o monstro, um alfa dos alfas do núcleo da Terra, e vai fazer com que a treta do Kong contra o Godzilla seja amenizada e os caras vão dar uma trégua temporária. Quer dizer que eles vão deixar de se odiar, não. Eles vão dar um T, aquele negócio lá do inimigo do meu inimigo é meu amigo, por enquanto, né? Eles vão dar um T. É estranho mesmo. Mas voltando ao assunto, é isso aí mesmo. É a coisa chata do ser humano se metendo na guerra de monstros. Nem precisava, velho. Podia acontecer naturalmente, como o filme de 2014, o Godzilla, que os monstros acordaram, estavam fazendo o que monstros fazem e pronto.